A Realme está se tornando a nova queridinha dos brasileiros e vem brigando com a Xiaomi pela atenção do público. As duas apostam em bons produtos com um custo agressivo. Mas qual é melhor? Temos aqui o X2 Pro, um top de linha com preço igual ao de intermediários de muitas marcas. Ele é uma boa compra ou há opções melhores na rival chinesa? Fique comigo até o final que você vai descobrir. Quem disse que celular acessível precisa ser de plástico? Essa é a mentalidade das marcas convencionais do mercado. A Realme pensa diferente e não quer decepcioná-lo nesse aspecto. O X2 Pro possui moldura feita de alumínio anodizado, que pode até parecer plástico ao primeiro toque, mas é metal. A traseira é feita em vidro e, assim como a tela, tem proteção Gorilla Glass 5. Seu design é batido e meio sem graça, mas ele está longe de ser um celular feioso. As câmeras ficam alinhadas no centro e são um pouco mais saltadas. E nada de furo na tela, o entalhe ainda é do tipo em gota, com bordas finas para bom aproveitamento frontal. Ele é um pouco pesado para um celular com tela de 6,5 polegadas. Pelo menos ainda temos entrada P2 para fone de ouvido, algo que está à beira da extinção. O X2 Pro é bastante completo e inclui leitor biométrico na tela que funciona bem. Poderia ser mais ágil, mas até mesmo flagships que custam o dobro pecam nisso. Curte tela AMOLED com cores vibrantes? É isso que você tem aqui neste Realme. O painel é de 90 Hz, com brilho alto e suporte HDR10+. O branco é meio azulado, mas dá para corrigir isso nas configurações. Se você não liga para a fluidez superior, pode travar a tela nos 60 Hz e economizar bateria. A Xiaomi ainda peca por não incluir som estéreo mesmo em seus intermediários premium. Mas a Realme é mais generosa. O X2 Pro não apenas tem dois alto-falantes, como a potência sonora é muito alta, ficando entre os melhores que testamos. Além de ter suporte Dolby Atmos. O problema é que forçar o alto-falante ao máximo faz o som distorcer, então evite passar dos 80% para ter a melhor experiência. Já ao ouvir músicas com fone de ouvido, não espere bons resultados. A potência está abaixo da média e há um nível alto de distorção entre os canais. Este não é um celular recomendado para audiófilos. O X2 Pro tem tudo o que se espera de um bom top de linha lançado no final de 2019. Plataforma Snapdragon 855 Plus e muita RAM. Em nosso teste de velocidade ele ficou empatado com o Zenfone 6, outro top de linha que também aposta forte no bom custo-benefício. Mas temos que levar em consideração que o modelo da ASUS vem equipado com o Snapdragon 855, que é ligeiramente inferior. Em benchmarks, a pontuação supera modelos com o hardware mais antigo da Qualcomm, o que deixa claro que faltou um pouco de otimização no multitarefas para fazer o X2 Pro ser mais rápido. Todos os jogos que testamos rodaram suave, com todas as configurações no máximo. Você ainda pode tirar proveito da tela de 90 Hz, mas nem todos os games têm suporte a isso. Dá para jogar PUBG a mais de 60 FPS? Não. E Call of Duty? Também não. Dos que testamos, apenas 2 títulos passam dos 60 FPS e nem foi por muito tempo. E um detalhe bacana é que ele informa dados do sistema durante a jogatina, mostrando de forma nativa até o FPS na tela. Para isso, você deve adicionar os jogos ao Game Space, para liberar os recursos extras, que inclui até captura de tela e atalhos para o WhatsApp e Messenger. A bateria de 4.000 mAh pode parecer pouca para um aparelho com tela de 90 Hz, mas você pode escolher a taxa de atualização para cada aplicativo, afinal, não tem por que deixar Netflix em modo 90 Hz se o que você vai assistir está abaixo de 60 FPS. A boa notícia é que o X2 Pro entrega ótima autonomia. Ele chega próximo do Zenfone 6, que tem 1.000 mAh a mais de bateria. Em uso moderado, até sobra carga para o dia seguinte e mesmo se você não largar o aparelho 1 minuto, não terá problema com falta de carga no meio do dia. O que mais surpreende é o poderoso carregador SuperVOOC de 50 watts que faz o X2 Pro ir de 0 a 100% em pouco mais de meia hora. Com apenas 15 minutos na tomada, você recupera mais da metade da bateria. Este é o smartphone que recarrega mais rápido de todos que passaram pelo tudo celular. O X2 Pro vem com a interface ColorOS, a mesma presente em outros celulares da Realme e também da Oppo. Ele chegou ao mercado com Android 9 Pie e ainda continua com essa versão do sistema. Se isso já é inaceitável para um aparelho básico, imagina para um com pinta de flagship. E a Realme parece que também não se importa com a segurança dos seus usuários, já que o X2 Pro ainda segue com o pacote de segurança do Android referente ao mês de fevereiro. Deixando isso de lado, o que você precisa saber é que o ColorOS parece uma mistura de Android com iOS. A interface foge bastante ao que temos em Androids modificados de outras fabricantes, especialmente a tela de notificações. Há alguns recursos bacanas, como os gestos com a tela desligada. Você pode desenhar um O para abrir a câmera ou um V para ligar a lanterna.
E também encontrará o Smart Sidebar, com atalhos úteis diretamente na borda da tela, que lembra bastante a tela Edge da linha Galaxy. Na traseira do X2 Pro há 4 câmeras. A principal de 64 megapixels usa sensor ISOCELL da Samsung, que já vimos em outros celulares. A secundária traz lente teleobjetiva com zoom ótico de 2 vezes. A terciária tem lente grande angular para fotos mais amplas. E ainda há um sensor de profundidade para ajudar no desfoque de fundo. Por padrão, a câmera principal salva as imagens na resolução de 16 megapixels devido ao processo de comprimir 4 pixels em um só. Isso garante alto nível de detalhe sem lotar rapidamente a memória do X2 Pro. Dependendo do cenário, a foto de 64 megapixels chega a ocupar quase 30 megabytes. Caso mesmo assim você queira usar todos os pixels, terá uma imagem com mais detalhes e menos ruídos. Mas isso só fica visível ao ampliar bastante as fotos. Para redes sociais é melhor deixar no modo padrão e poupar espaço. O X2 Pro não tem lente macro, mas vem com um atalho na câmera para fotografar de perto. Ele usa a lente grande angular para permitir chegar muito próximo de um objeto sem perder o foco, algo impossível com a câmera principal. A qualidade final é interessante, apesar da leve distorção de lente nos cantos das imagens. Comparado ao iPhone, podemos aproximar bem mais com o X2 Pro, mas em troca de menos detalhes e mais ruídos. Aliás, por mais que o celular da Realme seja um aparelho top de linha, não espere a mesma qualidade fotográfica de outros que custam o dobro ou mais. Comparado ao iPhone 11, ele fica bem atrás, mas pelo preço é aceitável. A teleobjetiva não perde tanta qualidade ao usar o zoom como em outros chineses que testamos, mas a grande angular registra fotos bem piores. Essa câmera sofre com exposição desregulada. Uma hora as fotos saem bem mais escuras e em outras temos uma imagem mais clara com cores mais neutras. O nível de desfoque está acima da média e apresenta poucas falhas. É possível regular a intensidade, mas exagerar no efeito pode deixar a foto artificial. O desfoque também funciona bem com a câmera frontal. A câmera do X2 Pro não vai mal à noite. Há bem menos ruídos que a média e os detalhes são bem preservados. Se acha as fotos muito escuras, pode ativar o modo noturno, mas texturas são sacrificadas para se ter uma foto mais clara. É possível filmar em 4K até 60 fps e a qualidade é muito boa. Se precisar de fluidez superior, o X2 Pro grava até 960 fps, mas apenas em HD. As demais câmeras gravam com qualidade inferior, mas a frontal faz um bom trabalho. A Realme entrega melhor custo-benefício que a Xiaomi? O X2 Pro custa o mesmo que o Mi 9T Pro, mas entrega melhor desempenho no geral. A tela de 90 Hz não apenas garante maior fluidez no sistema, como também permite rodar alguns jogos a mais de 60 fps. A autonomia de bateria é similar, porém o X2 Pro passa muito menos tempo na tomada. Se compararmos com opções nacionais mais acessíveis com o Snapdragon 855, temos o Zenfone 6 e o G8S da LG, com o mesmo nível de desempenho. O da Asus entrega mais bateria, enquanto o da LG rende menos. O modelo coreano registra melhores fotos quando há pouca luz, já o Zenfone se sai melhor em selfies. Vale investir mais caro em um flagship como o iPhone 11 ou é melhor economizar e ir no modelo chinês? A Apple leva vantagem em desempenho e câmera, mas pela grande diferença no preço, o X2 Pro acaba entregando um custo-benefício mais interessante, especialmente se você busca jogar no celular. A Realme vem conquistando os brasileiros aos poucos por oferecer produtos de qualidade e cobrando baixo. O X2 Pro é um exemplo disso. Ele é um aparelho rápido, com ótima bateria, roda jogos sem engasgos, tira boas fotos e ainda recarrega incrivelmente rápido. Junta tudo isso a preço de intermediário que muita fabricante cobra por aí e voa lá. Um aparelho que pode ser recomendado sem grandes dificuldades. O ponto negativo está na demora de atualizações. A Realme parece não estar preocupada nem em manter o sistema devidamente seguro. Além disso, sentimos que o ColorOS poderia tirar melhor proveito do Snapdragon 855 Plus no multitarefas, mas no geral é um celular que agradará muita gente. E como dissemos, ele ainda não está disponível para venda oficialmente no Brasil, mas é possível importar por meio dos links que estão aí na descrição ou na análise em texto lá no tudocelular.com. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou da recarga super rápida do X2 Pro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!